Olá, o pessoal pergunta bastante qual a diferença entre crédito de carbono e remoção de carbono, se é eventualmente a mesma coisa. Então, eu vou recorrer a uma figura bastante interessante, que vocês vão ver agora, que mostram o que significa de fato crédito de carbono e qual a diferença para a remoção de carbono. Então vamos lá, vamos pegar uma empresa qualquer que ela emite 1 tonelada de carbono na atmosfera. Então essa tonelada de carbono já foi emitida e a atmosfera, que tinha um determinado patamar de concentração de carbono, vai ter 1 tonelada a mais. Se a empresa compra um crédito de carbono, ou seja, 1 tonelada de carbono evitada, o que significa 1 tonelada de carbono evitada? Por exemplo, um projeto que preserva uma floresta que estava sob pressão de desmatamento, que se não houvesse uma proteção especial, esse recurso, ela seria desmatada. Então você tem lá um carbono que foi fixado na árvore e que não vai ser jogado para a atmosfera. Isso acaba gerando 1 tonelada de CO2 evitada. Porém, se você fizer o balanço disso, o que você vai ter na atmosfera? Você não vai ter zero, você vai continuar tendo aquela tonelada que a empresa emitiu. E ela comprou um título que significa que eu estou evitando emitir 1 tonelada. Então, para fins de empresas que querem pleitear carbono neutro, ok, você emitiu 1 tonelada e evitou que 1 tonelada fosse jogada na atmosfera. Isso vale no conceito de carbono neutro, porém no conceito de net zero não vale. Por quê? Porque aquela tonelada que você emitiu continua lá na atmosfera. Agora vamos ver o conceito de remoção de carbono. A mesma empresa emitiu 1 tonelada de carbono, porém essa empresa investiu em uma tecnologia de remoção de carbono da atmosfera. A tecnologia mais antiga conhecida, por exemplo, é a fotossíntese. Então, a empresa recuperou reservas florestais, por exemplo, de forma adicional. Ou seja, ela conseguiu pegar 1 tonelada de carbono e remover da atmosfera. Então, no final, eu vou ter um saldo líquido zero. Por quê? Porque a empresa emitiu 1 tonelada, porém, ela teve um projeto de remoção de carbono que sequestrou aquela tonelada. Então, lá você tem o net zero. Diferente da situação anterior, onde você tinha 1 tonelada de carbono evitada, não 1 tonelada de carbono removida. Então, essa é a diferença. Então, as empresas que assumem compromisso net zero, elas vão investir em tecnologias de remoção de carbono. Enquanto as empresas que investem em alegações de carbono neutro, elas podem usar o conceito de toneladas de carbono evitadas. Por isso que é muito importante conhecer essa diferença.